Tarde, todos os alunos do 7º ano. Eu elaborei essa aula, né, baseado no tema do Centro de Mídias, que nesse momento agora é sobre as transformações dos jogos eletrônicos ao longo do tempo. Sabemos que nessa última década, os jogos eletrônicos tomaram conta no mundo, né, através de entretenimento. De diversão, né? A gente joga para se divertir, né? Disputar com colega, enfim. Existem vários tipos de jogos hoje em dia. E eles surgiram devido à constante diminuição nos hábitos de ver TV. Até mesmo por parte do país, que também, de certa forma, estão mais conectados em dispositivos móveis. A gente usa muito celular. E vocês sabem que o celular hoje em dia, a gente encontra de tudo no celular. Diversão, informação, né? Comunicação, né? No WhatsApp a gente tem os grupos para a gente se comunicar. A gente assiste uma videoaula, a gente pode pesquisar, né? Então, através do celular, podemos fazer vários tipos de coisas, né? Graças à tecnologia, os videogames são encontrados em vários tipos de jogos hoje em dia, né? Sistemas portáteis, os smartphones, os tablets, jogos pela televisão também, os videogames, né? Temos aí o Xbox, temos o PlayStation, temos também o PS4, PS5, e cada vez mais evoluído esses jogos. Os consoles domésticos e os computadores ainda são sistemas populares dos jogos para crianças. O que é consoles? São os controles remotos, né? Para você conseguir jogar. Então você tem um controle onde você controla todos os movimentos do jogo. Não é de surpreender que a natureza dos videogames, juntamente com as crianças e adolescentes, sabem jogar e se tornam a preocupação dos pais em terem seus filhos viciados. A gente tem que ter limite também quando a gente joga, né? A gente tem que ter um horário para a gente se divertir, para a gente fazer as tarefas de casa, fazer as lições, assistir as aulas. Só que sabemos que existem muitos alunos aí, muitas crianças viciadas, né? A todo momento estão jogando. Isso não faz bem para ninguém. Tudo em excesso não faz bem, vocês sabem disso. Então, pode jogar sim, mas ter um limite, né? Um horário para jogar também. O que acontece? Às vezes muitos pais estão trabalhando e os filhos ficam em casa. Aí não tem como estar controlando, né, esses adolescentes. E muitos adolescentes hoje em dia está tendo algum tipo de doença, né? Ansiedade, depressão. Então fica muito preocupante essa situação. Os jogos e seus avanços em relação à atividade física. A atividade física é articulada com a tecnologia, como eu falei. Tem vários jogos, né? Hoje em dia que dá para fazer alguma atividade física através dos videogames. Então, é uma aliada também à nossa qualidade de vida, né? No entanto que você está brincando, você está fazendo uma atividade também. Uma atividade física. E lembrando que a atividade física é qualquer execução de movimento que você faz, né? Com o seu corpo. Então, andar, de repente subir uma escada, né? Em casa, andar com o cachorro na rua, bicicleta, skate. É uma atividade física. É uma atividade porque você está se movimentando. Mas não é um esporte porque você não planeja, né? Esporte é algo planejado, é treinado, tem regras.
a definição entre um e outro, ok? Então temos o Just Dance, que a gente também imita, né, os movimentos e passos de danças. E com isso a gente se diverte e a gente faz uma atividade física melhorando a qualidade de vida, né? Revolução da informação tecnológica. Levando em consideração as transformações tecnológicas, o desafio é conviver com gerações nascidas em diferentes décadas em um mesmo ambiente, uma vez os interesses muitas vezes se diferem. São essas denominações. Imigrantes digitais. Os imigrantes digitais são aqueles que nasceram em 1980. No meu caso, eu sou também uma imigrante digital. Eu nasci numa época que não tinha tanta tecnologia, né? A maioria preferia o físico ao digital. A gente fazia atividade mesmo, né? Na escola, brincava na rua. A gente brincava bastante na rua, no meu tempo principalmente, de queimada, mãe da rua, vários outros tipos de brincadeira, né? E nativos digitais são vocês já nasceram nessa época tecnológica, então vocês são mais fáceis, vocês estarem aprendendo, né? Essas tecnologias do que a gente que viveu num tempo passado que não existia tanta tecnologia. Pra gente é uma dificuldade ainda. A professora tá aqui dando aula aqui, né, virtual, eu tô em casa, mas eu tô apanhando demais. Por quê? Na minha época era a sala de aula, era giz, era livro didático. Hoje em dia não, tem tantas ferramentas e plataformas e aplicativos que facilitam muito a nossa vida. Só que pra gente que é um pouquinho mais antigo, né, é difícil a gente aprender. Mas a gente acaba tendo isso como um desafio e prosseguindo, né? Lógico, com ajudas assim dos adolescentes, né? A gente acaba aprendendo, mas é um pouquinho difícil. Né? Para mim foi muito difícil. Quando começou a pandemia, eu comecei a lidar com essas plataformas novas, né? Meet, Google Class, atividade virtual, né? Online. Foi muito difícil, mas a gente acaba aprendendo. E cada vez mais nossas aulas vão ficar melhores também. É que essa é a primeira, eu já apanhei muito, né? Para arrumar esse aplicativo onde eu vou conversando com vocês, explicando a matéria, né? O conteúdo. Aí também tem uma linha do tempo dos jogos. Aí tem desde 1952 que surgiu o primeiro jogo, que é Tennis for Two, né? O jogo do game. E depois, em 1960, Space War, também. 1970, o Atari, que foi muito, muito popular na minha época. Quem tinha uma Atari na época era só as pessoas que tinham mais posses, né? Uma situação financeira boa. Não era para qualquer um, não. Era um artigo muito de luxo, né? O Atari. Aí tinha os joguinhos do Enduro, que são jogos de Fórmula 1, né? Aqueles jogos de carro mesmo, de corrida. 79, Space de invasão, né? Espaço invasões, né? Deve ser algum tipo de extraterrestres aí, um jogo espacial. 1980, o Pac-Man, que eu acabei falando pra você, né? Esse joguinho que era muito divertido. Era uma boquinha, né? Era um círculo com uma boquinha. Parecia uma pizza inteira com um pedaço comido, né? Onde ele ia nos labirintos, passando pelos labirintos, comendo as pastilhas que estavam na frente.
E os fantasminhas atrás dele. Se o fantasma relasse no Pac-Man, ele morria. Então o objetivo era o quê? Fugir dos fantasmas e comer a quantidade maior de pastilhas. Né? Quem ganhava? Quem ganhava é quem comia mais as pastilhas. 1990. Família no computador, né? Um jogo também. Continuação, grande avanço tecnológico dos jogos eletrônicos, em 1990. Avanço paralelo ao avanço dos computadores. Aí começaram a surgir os computadores, né? Até os nossos computadores antigamente era bem diferente. Eles eram enormes, né? Eles eram... tubo era grande. Hoje em dia não, eles são finos. A própria televisão, se a gente for ver a história da televisão, nossa, televisão de tubo de válvula, né? E com os anos, essa tecnologia foi melhorando os aparelhos eletrônicos também. Hoje existe televisões de alta resolução, através de LEDs, né? E também com aplicativos, como a Pro falou, vários aplicativos, USB, né, que a gente fala, a TV Smart. Então, hoje em dia a tecnologia está muito a nosso favor, né? Dá para fazer tudo na televisão, se a gente for ver. A internet começou a dar seus primeiros passos em 1990. Jogos 3D começaram a surgir também, jogos com movimentos corporais. E 2003, interagindo com os exemplos, aí tem as figuras dos videogames e controles, né? Primeira imagem é de um controle, como era antigamente, e ao lado, como é hoje, o Atari embaixo e o videogame atual, como que ele é hoje, né? Então a diferença é bem visível, né? O design, o próprio material, como é feito hoje em dia os videogames. Situação, problema, interagindo. Carla nasceu em uma época em que a tecnologia era restrita. Por não ter condições socioeconômicas favoráveis, apresentava muitas dificuldades em mexer nos aplicativos e plataformas digitais. Seus estudantes, porém, já não apresentavam essas limitações, pois desde o início conviveram com esses avanços. De acordo com atividades anteriores, como poderíamos identificar Carla e seus estudantes? Bom, a Carla aí é a professora, né? Que viveu, né? Em situações com muita dificuldade em mexer em aplicativos. E os estudantes já nasceram, né, com essa tecnologia. Então a Carla seria o quê, gente? A Carla é uma imigrante digital, né? As pessoas de antigamente, que têm muita dificuldade em estar mexendo nessas plataformas que tem hoje. E os alunos seriam os nativos digitais, que já nasceram nessa época, né? Nessa era, e tem menos dificuldades, porque a todo momento, todo cotidiano, eles estão diretamente interagindo com essas plataformas, então fica muito mais fácil. Retomada do que vimos hoje. Então nós vimos jogos eletrônicos, né? Quais os jogos mais vivenciados? Aí no finalzinho vocês vão estar me falando. Quais os dispositivos mais usados? Os jogos e seus avanços. Nós falamos bastante dos jogos e seus avanços. A revolução da informação tecnológica, né? A história de como foi ao longo desses anos, né? Essa revolução.
E os jogos eletrônicos, linha do tempo, nós vimos uma linha do tempo falando sobre cada década, né? E suas modificações, transformações em relação aos jogos que temos hoje. E modelos antigos e mais novos, aí as imagens que a professora colocou, né? Dos controles remotos e dos videogames. Espero que vocês tenham gostado muito da aula, né? Eu vou aprender melhor a lidar com essas tecnologias. Desculpem o barulho, porque, né? A gente estando em casa é difícil mandar o cachorro calar a boca, o motoqueiro não passar na rua. E fica muito difícil mesmo, mas cada dia vai ficar melhor as nossas aulas, tá bom? Boa tarde a todos aí.